Olá, conectados! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Conectar e dando continuidade a essa série de entrevistas, o nosso convidado especial hoje, a gente vai bater um papo, falar sobre a sua história, a sua trajetória, a sua carreira. Seja muito bem-vindo, José Leite. Obrigado. É um prazer imenso poder colaborar com esse projeto do Pode Conectar e poder contar um pouco da trajetória da minha vida de empreendedorismo e de celebrações dentro da Festejar Eventos. Show de bola. Então, quero agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite especial. Para a gente bater um papo nesse projeto, a gente sempre chama pessoas para falar sobre negócios, empreendedorismo, contar um pouquinho da sua história. Então, ele que já é um conhecido na área de eventos, são mais de 13 anos, não é isso? Isso, mais de 13 anos contabilizados legalmente, mas é uma história que já é bastante somada, já estamos 16 anos. Mas legalmente é 13 anos já de muitos sonhos realizados, de muitas histórias e conquistas. Show de bola. Mas conta pra gente como tudo começou, como é que nasceu essa paixão nessa área do empreendedorismo. O empreendedorismo ele começou antes mesmo dos eventos, começou na escola, né? Eu vendia trufas no meu colégio, na parte da minha adolescência. E a partir daí, a gente, como adolescente, a gente tinha aquela vontade de o estudo e também de sair, de se divertir. E na escola não tinha não tinha muito o segmento para isso. A gente não tinha festa, a gente não tinha também, estávamos todos focados já no vestibular, já seria a primeira turma que já seria abordada logo ali pro Enem, já estava saindo o PSIL, nós já íamos pro Enem. Então eu comecei a organizar um evento no colégio. E a professora me deu total liberdade para organizar o evento. E o meu primeiro evento foi um evento para 500 alunos, que foi no meu colégio, no antigo Colégio Liberdade, onde eu organizei. E esse evento foi um evento teste, onde a professora me deu toda a confiança, junto com os professores, com os coordenadores, e foi um evento de muito sucesso. Depois desse evento, a festa durou consecutivamente 3 anos, que foi o meu primeiro ano de ensino médio, o segundo ano de ensino médio e o terceiro ano de ensino médio. Na organização dessa festa, né, que a gente levava um ano para organizar, ela acontecia uma vez ao ano, era como se fosse a comemoração do final do ano letivo. Eu organizava a festa, né, que era a festa onde tinha toda a temática, as pessoas iam fantasiadas, todo ano tinha um tema e também tinha a razão social, a causa social, onde os alunos levavam 1 quilo de alimento, a gente fazia uma doação, porque eu gosto de somar o evento com a causa social, com o bem comum. E quando eu saí do ensino médio, esse desejo de mudar ambientes, de celebrar, de festejar e de decorar, ele acendeu ainda mais forte. Foi quando eu recebi o convite de uma professora do próprio colégio para decorar o casamento dela. Olha só que sensacional, né? Então ali começou tudo ali já na escola, no convite para organizar a festa ali dos alunos. Isso. E olha só, o público de 500 alunos não é um público pequeno não, hein? Não, verdade. Foi um desafio muito grande. Eu fiquei... Quando a gente foi organizando na construção do evento, é algo muito prazeroso. Ainda hoje é muito prazeroso você construir, você imaginar, você idealizar cada detalhe. Mas quando eu ainda era adolescente, eu acho que por volta de 17, 18 anos, quando eu imaginei que o público, a 18 anos, de várias idades, porque a gente pegou ali, a gente pegou as séries que poderiam participar da festa, foi o do 5º ano do fundamental até o ensino médio. E eu preparei todo um entretenimento para todas essas idades. Então tinha público. Foi bem planejado, foi né? Bem planejado, mas foi um desafio, porque assim, a gente sempre. Eu fiquei. Quando foi chegando perto do evento, eu fiquei muito receoso. Mas Aquele friozinho na barriga. Isso, exatamente. Mas eu sempre fui muito seguro. Do que eu estava fazendo, das minhas responsabilidades, mas a gente sempre fica muito... Porque a gente não sabe o que vai acontecer, qual a demanda que o outro... Qual a expectativa do vai atender. Isso, exatamente. Mas a gente sempre, a cada ano, buscava isso, passava a festa, a gente fazia a pesquisa, o que aconteceu, o que faltou, o que somou, E a cada ano a gente melhorava. E não mudou.
Hoje, trazendo para festejar eventos, a gente sempre busca essa questão. Finalizam um evento com o cliente, a gente sempre tem esse feedback do cliente, do que representou a decoração para ele, o que foi, o que impactou no evento dele. Porque o que eu costumo dizer e o que eu costumo colocar como prática dentro da Festejar Eventos é que o evento é afetivo. A decoração ela tem que ser afetiva, não é uma decoração. Não basta eu só sentir bonito, não basta o convidado sentir bonito, mas é uma decoração que tem que ser afetiva, ela tem que casar com o cliente, ela tem que casar com o local, ela tem que casar com os convidados e ela tem que fazer sentido. Eu comentei até outro dia com uma cliente minha, ela tem que fazer sentido que daqui a 2 anos, 10, 20 anos, ela lembre do casamento dela e ela sinta aquele sentimento afetivo dentro dela, que ela tenha aquela memória afetiva dentro do casamento dela, daquela sensação que causou. É isso que nós nos resguardamos e nos esforçamos em criar essas expectativas. Eu costumo dizer assim, que evento é uma realização de um sonho, né? Então, quando eu vi você falando, que você foi falando dos detalhes, então, assim, existe essa expectativa do seu cliente porque é um momento único, né? Então, ele tem que dar certo. É uma festa de 15 anos, é um casamento, é uma formatura, né? Então, você realiza sonhos. Exatamente. Eu costumo dizer para os meus colaboradores, para todas as pessoas envolvidas, porque o evento envolve muitas pessoas, que eu não diminuo o sonho de ninguém, por mais que as pessoas às vezes cheguem no escritório e digam, olha, é uma festa pequena, é um batizado pequeno, é uma comemoração para 15 pessoas, não importa. Eu não diminuo o sonho de ninguém, eu vou trabalhar para realizar o seu sonho, porque aquilo vai ser único. Então a gente vai se esforçar, e quando eu digo para a equipe, a gente só tem um plano, e a gente só tem uma alternativa, fazer dar certo. É o plano e vai dar certo. Show de bola. E vai dar certo. Às vezes não importa o que acontecer, vai dar certo. O evento vai acontecer. Já teve momentos desafiadores que eu olhei para o lado, que a equipe olhou para o outro. Teve várias situações que às vezes fogem do nosso controle. Somos todos seres humanos e trabalhamos com seres humanos, mas a gente tem situações que fogem do controle e eu só disse, não, gente, eu só tenho uma alternativa. Fazer dar certo. E ali a coisa vai se arrolando, vai acontecendo e no final tudo dá certo. Tudo dá certo, né? Porque eu acredito que a fé também, né? A gente acredita muito em Deus e vê que a gente pede sempre as bênçãos, né? Para realizar os sonhos, porque todo mundo busca isso, né? Realizar os sonhos. Exatamente. Eu sempre digo, o que eu digo, às vezes o tempo tá nublado. Hoje mesmo, pela manhã, amanheceu muito nublado, eu fiz um casamento no ar livre e os meus comentários, se vai chover? Não vai chover só depois do casamento. Primeiro vai acontecer o casamento e depois vai chover. Mas, José, você não tem um plano B caso chova, caso as suas expectativas não sejam alcançadas? Claro que a gente tem um plano B. Eu costumo dizer, a gente tem um plano pro alfabeto inteiro. Mas a gente sempre quer que o sonho inicial, que o projeto inicial que foi combinado, seja aquele que a gente pensou, que a gente organizou, que a gente idealizou. Mas claro que a gente tem essas alternativas, porque o importante é acontecer da forma como o cliente quer, superar as expectativas, com segurança de todos, porque o importante é o meu cliente sair satisfeito, o meu colaborador sair satisfeito, o meu parceiro sair satisfeito. São dois mundos, mas que todos têm que sair satisfeitos. Não basta pelo menos eu tenho essa preocupação dentro da empresa, em que todos os nossos colaboradores sim se sintam satisfeitos. A pessoa que vai ajudar na montagem, o florista, a pessoa que vai limpar o espaço, enfim, todos têm que sair satisfeitos, porque é uma soma, é um sonho, né? E então, assim, ali tudo agrega pessoas, agrega sentimentos, agrega afeto. E para mim, quando eu saio de um evento, quando eu finalizo de um evento que eu vi que deu certo, que aconteceu, que ficou bonito, eu não consigo te dizer a sensação, mas é muito além do dinheiro, do retorno financeiro, mas assim, é mais uma história, é mais um sonho que deu certo. É o sentimento de dever cumprido, né? Porque Isso. são vários, como você falou, são desafios, né? Então, você tem que lidar com desafios diários, né? Tem fornecedor, tem os colaboradores, tem o próprio cliente, tem o público. Isso. Então, dentro dessa trajetória,
você a todo momento tem que, às vezes, ali apagar incêndios e resolver tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente. Eu li até outro dia, eu estava vendo sobre um podcast com uma decoradora, que tá uma decoradora muito reconhecida, e ela falou que é trabalhar no meio ao caos. Mas não é o que você faz do caos, é o que você vai reagir perante ao caos. E quando ela falou isso, realmente me fez refletir bastante. Porque às vezes você passa por situações que você já chega ali, já está caótico, o evento aconteceu, muita coisa saiu do controle, e não é o que você tornar a situação ainda mais caótica, mas você faz, é o que você vai contornar aquela situação, como você vai resolver, focar no evento, como eu falei, fazer acontecer. Ter alternativas, ter o alfabeto inteiro. O importante é você ter aquele jogo de cintura, ter aquele manejo, ter você, de fato, muito importante, parceiros. Às vezes é onde entra aquele ditado, às vezes é melhor ter amigo do que ter dinheiro, porque de fato em situações adversas, em situações muito caóticas, o que conta, o que vai te salvar mesmo são as suas parcerias que você formou ali ao longo do tempo, ao longo da sua história, ao longo do que você propôs a fazer e como você ser como profissional. Ter um bom relacionamento com as pessoas, né? Exatamente. Eu sempre gosto de dizer que a gente sempre deve, em qualquer lugar, resolver as coisas com diálogo e sair pela porta que entrou, pela mesma porta que entrou. Porque não é quando é que eu nunca sei que eu vou precisar das pessoas, não é isso, não é uma troca, mas é um relacionamento, a vida é isso. Eu não sei quando é que eu vou precisar de mim, eu não sei quando o fulano vai precisar, eu vou precisar do fulano, mas no mundo acho que em qualquer setor, mas no meio do empreendedorismo, a gente sempre tem que ter aquele leque de boas relações, uma política de boa vizinhança, que eu costumo falar para meus colaboradores, porque a gente sempre está se cruzando, a gente sempre está se vendo em lugares, e eu acredito que ninguém é concorrente de ninguém. Há pessoas que dizem, mas tem concorrência assim. Não, se o cliente ele me contrata pelo meu trabalho, pela minha pessoa, se ele contrata o outro para o trabalho, e tá tudo bem, tá todo mundo para somar junto. Tá todo mundo para viver junto, tá todo mundo para construir os seus objetivos. Eu tenho meu objetivo como pessoa e como empresa, assim como o meu colaborador tem, assim como o meu parceiro tem, e é um precisando do outro, porque eu não sei quando o meu telefone vai tocar, e já aconteceu várias vezes, e a pessoa vai me pedir um socorro para fazer alguma coisa que deu errado, e eu quero estar disponível naquele momento para isso, porque eu sei como é também passar por isso, e vice-versa. Eu acho que dentro desse processo, uma palavra que a gente pode resumir tudo é ter humildade, né? Exatamente. Porque na humildade a gente vai reconhecer que eu preciso de ajuda, mas eu posso também ajudar outra pessoa, e principalmente nessa área, né? Porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e às vezes ali eu não posso ter uma alternativa, mas para o meu cliente eu tenho que ter, como você falou, eu tenho que ter até o plano Z. Exatamente. Aconteceu um dos episódios que aconteceu muito marcante foi, por exemplo, o meu cliente ele pediu um determinado tipo de flor, estava tudo ok pro evento dele, deu tudo certo, mas a gente trabalha com coisas que são vivas, né? São flores, E aí o tempo mudou e a flor mudou o aspecto. Tem flores que elas têm uma durabilidade menor que as outras depois que elas são cortadas. Ainda mais nesse nosso clima, né? Exatamente, Teresina. Principalmente o nosso clima. E a flor não dava mais para usar. Não tinha condições nenhuma apresentáveis para ser usada no evento. E eu não podia pegar o meu telefone 4 horas da tarde, ligar para o meu cliente e dizer, olha, a flor não deu certo. O evento já ia começar às 7 horas da noite, meu cliente estava... Não fazia total sentido. Né? Tava... Não, eu liguei para os meus fornecedores, liguei para os meus parceiros e não, José, eu te empresto. Olha aí. Eu te empresto, aí amanhã você compra, me devolve e tudo mais, e é isso. Sempre tem uma solução. Exatamente, né? Eu liguei para 5, liguei para 4, liguei para 6 e deu certo. O importante é isso, é você ter o jogo de cintura, é você sentar, ver ali quem que pode mais perto de te ajudar e você resolver o problema. Você tem que ser o mediador dos conflitos. Exatamente, não você levar o problema, eu digo assim, gente, eu odeio terceirizar problema.
Acho que a última pessoa que tem que saber de alguma coisa é o convidado. Exatamente, é o teu cliente. Seu cliente. Porque quando você liga para o teu cliente, às vezes, para solucionar um problema que você pode solucionar, você não está solucionando, você está terceirizando uma coisa que é sua. Porque se em último caso eu não conseguir, eu não vou nem ligar, eu vou resolver. Depois eu vou dizer, olha, aconteceu esse problema, aconteceu isso, mas eu substituí por algo ainda melhor. Eu fiz algo... mesmo você refazendo o projeto, e superando as expectativas do cliente, mas você resolvendo o problema, sem você estar terceirizando, sem você estar incomodando, porque quando o cliente ele contrata você, ele te contrata para receber o melhor, não para ele ter preocupação, para ele ter dor de cabeça, para ele ter que resolver essas questões que nós, profissionais, sabemos e podemos resolver. Show de bola. Uma coisa que você falou, muito legal, durante esse momento, foi que você sempre escuta o seu cliente, né? Então você sempre faz uma pesquisa. E a gente sabe que em Teresina, enfim, tem uma fama aí bem ruim de atendimentos péssimos, né? Isso. Então, quem realmente escuta o seu cliente vai se sobressair diante das situações, né? E sempre buscar um melhor serviço e entregar para ele. Então, assim, realmente, se a gente for dizer assim, olha, um insight aqui para o pessoal, escute o seu cliente, eu acho que é o melhor caminho, né? Exatamente. E um dos relatos que os meus clientes mais falam, de fato, é o atendimento. Antes de a gente fechar contrato, eu sempre marco uma reunião com meus clientes sem compromisso. Quando o cliente me procura para fazer um orçamento, eu sempre procuro o atendimento presencial. Tem um atendimento, claro, às vezes a pessoa quer uma resposta mais rápida pelo WhatsApp, quer uma resposta mais imediata por WhatsApp, mas eu sempre gosto do contato pessoal, porque às vezes o cliente ele precisa se identificar comigo como pessoa, como profissional, e eu preciso me identificar com o cliente, porque imagina, você vai casar, você me contratou, nós vamos ter uma trajetória ali de 9 meses até a realização do casamento. Então, se você não gostar de mim por algum motivo, por alguma coisa, se você não gostar do meu trabalho, você vai me contratar, você vai me contratar. Mas vai ser uma trajetória horrível, tanto para mim como para você. Vai ser 9 meses. 9 meses é uma gestação, né? Por exemplo, vai ser uma gestação terrível e doentia, tanto para mim como para você, porque eu vou sentir que você está insatisfeito antes de eu fazer a entrega do meu trabalho, e você vai ficar todo o tempo ansioso, desconfiado, então sempre inseguro. Então, assim, antes do cliente gostar do meu trabalho, ele precisa também me gostar de mim. Não de mim como José, como José Leite, mas como José Leite profissional. Decorador, que vou estar entregando, que vou estar realizando o sonho dele. Uhum. Por isso eu gosto, quando eu tenho reuniões que basicamente quando é casamento, eu não marco outra logo em seguida, porque são reuniões que demoram muito, porque a gente diálogo, a gente conversa sobre tudo nesse primeiro contato, que é de fato o cliente me conhecer, eu conhecer o cliente, eu compreender, saber mais ou menos quem está mais ansioso, quem está menos ansioso, quais as brechas que eu vou conseguir chegar para eu pegar a sensibilidade do cliente, para eu pegar todos esses detalhes e montar um projeto de acordo com a personalidade do cliente. Você tem que gerar um relacionamento com a pessoa de intimidade também. Exatamente. Para ela ficar à vontade e dizer, olha, eu preciso disso, eu quero isso. Exatamente. Tem que ter a minha cara. Porque as pessoas idealizam muito, né? Então ela pensa o evento ali na mente dela, né, na cabeça dela, e aí você tem que construir aquilo, né? Se tornar real. Exatamente. E muitas vezes as pessoas criam... a internet hoje em dia está disponível para todo mundo, então às vezes o cliente ele sonha ali com um projeto que ele viu na internet, ele me mostra para a gente as referências, mas não é bem o que ele quer, aí a gente sente que não faz o que ele quer, mas porque ele viu na internet, porque viu que alguém gostou, viu que fulano de tal que fez foi bom, mas quando a gente traz a proposta realmente que é adequada, que é alinhada, que faz o estilo do cliente, que a gente mostra, a gente sente a sensibilidade que o cliente está sentindo, que de fato é aquilo.
Por isso que eu digo, não é só sobre festas, não é só sobre o dinheiro, mas é sobre você, de fato, trabalhar com o afeto das pessoas através da decoração. Até coloquei isso na empresa, que é construindo memórias afetivas através de eventos, através de decorações. O último casamento que eu fiz, quando eu vejo os vídeos que as cerimonialistas me mandam, os fotógrafos me mandam, quando os meus clientes chegando à decoração, o rosto de impacto do trabalho, a emoção, a emoção para mim é muito gratificante. E eu tenho certeza que, como eu falei para minha cliente, vamos passar 10 anos, ela vai lembrar de cada detalhe que ela viu na decoração, do que ela sentiu, do que ela passou. Então são coisas que não apagam. São coisas que o investimento que você fez financeiro, ele se retornou, voltou para você em dobro, porque se tornou em afeto, em sentimentos, em memórias, que são coisas que não se apagam, e dinheiro que não nenhum se perde. Paga, né? Exatamente. E hoje você atua tanto na área de casamento, como é que funciona? Hoje a Festejar Eventos, ela atua tanto na área dos eventos sociais, que os casamentos, os aniversários, as festas infantis, como também atuamos na área do corporativo, que é decoração de eventos corporativos, organização de eventos corporativos. Hoje a Festejar, ela está localizada em qual região de Teresina? Nós estamos localizados na Zona Norte. Zona Norte, né? Então, a maior parte do público é dessa região, você atende praticamente toda Teresina? A gente atende todas as zonas, né? Nós temos clientes na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste. O nosso escritório, ele em si, o nosso escritório físico fica na Zona Norte, mas também a gente vai até onde o cliente. A gente sabe que hoje em dia o tempo das pessoas é muito curto. É muito curto, né? É muito limitado. Então, às vezes, a hora que o cliente tem para falar na hora do almoço, na hora que sobe, às vezes, para se deslocar, é o tempo que ele gasta se deslocando. Você tem que encaixar ali na agenda do então, cliente. A gente se desdobra para poder atender. O importante é ter esse momento de escuta do cliente, para poder fazer a montagem do orçamento, e aí a gente ir pulando para as outras etapas seguintes. Muito bom. 13 anos não são 13 dias, né? É verdade. São aí 13 períodos, né, ao longo dessa sua trajetória. 13. Então são muitos desafios, né? Então conta pra gente assim, qual foi assim, o maior desafio durante essa trajetória e o que você fez para superar. Porque eu acho que é uma mensagem muito interessante para os nossos telespectadores, né? Enfim, se inspirar. Eu estava pensando nesses outros dias, né, que exatamente nesses 13 anos de empresa, eu tive 13 motivos para desistir de empreender e de não ser decorador, de seguir outras carreiras. Porque tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto? Já teve várias vezes. Já teve várias vezes, mas sempre que essas situações acontecem, eu sempre lembro da pessoa que eu sou, do meu trabalho, que eu faço com muita responsabilidade, com muita dedicação. Mas quando eu comecei, houve muitos desafios, e um deles que me entristeceu muito, e eu fico triste que ainda, através de outros processos, que ainda existe, que são pequenos conchavos, que são pequenas conluios com quem está começando, de fato, você transmitir informação, porque não basta você. Eu tive formações como design, como outros cursos que eu fiz de mesa posta, como de festas infantis, mas nada se compara quando você vai para a realidade. E quando às vezes você precisa de uma oportunidade, de uma pessoa que já está no ramo, quando você precisa de ouvir de um conselho ou de pegar uma informação com a pessoa que já está no ramo, isso é muito difícil, porque quando eu precisei, várias portas se fecharam para mim, ninguém me dava informações, eu tive prejuízos imensos por conta disso. Você teve que aprender sozinho ao longo Eu aprendi sozinho ao longo e, tipo assim, de fato, eu comentei outro dia com o meu colaborador, tem um colaborador que ele entrou na empresa para nos ajudar, ele era servente de pedreiro, ele odiava, não cabia, não gostava dessa profissão, e eu vi que ele tinha total competência para seguir o ramo de decoração. Olha só. E que ele podia sim ter capacidade de abrir a própria empresa dele. Hoje ele tem a empresa dele.
de decoração. Ah, José, mas tu tá ensinando o que você aprendeu. Eu não tenho medo de ensinar o que eu aprendi, porque eu tenho medo que ele passe pelas coisas que eu passei. Quando eu falei para ele, né, que eu falei, hoje ele me pergunta isso, como qualquer outra pessoa, pergunta onde eu encontro isso, onde eu compro isso, onde eu faço isso, qual o preço disso, como negociar isso. Eu ensino porque quando eu comecei, eu não tive essa oportunidade. As pessoas não me davam. Então você não queria que ele passasse pelo mesmo processo Exato, que você não, passou. Exatamente. Então, assim, quando eu comecei, as pessoas não me deram essa oportunidade. Eu acho que quando você decide crescer junto, ajudando as outras pessoas, todo mundo cresce. Vai mais junto, vai mais rápido, porque não existe aquela mentalidade pequena, eu vou estar colocando um concorrente, não existe isso, não existe. As pessoas vão te contratar pelo que você é, pelo trabalho que você faz, pelo que você entrega, pelo que você escolheu fazer. Então eu escolho, mas se um dia ele não puder mais, por exemplo, trabalhar para você, tudo bem, eu vou ficar feliz. Ele seguiu com a empresa dele, com o que ele faz feliz. Agora eu vou dar oportunidade para outra pessoa. Agora eu vou seguir com outras pessoas e assim a gente vai criando histórias, vai criando vínculos. E é super normal nesse processo, né? Para nós tem sido super, mas isso ainda é muito assustador para outras pessoas. Né? Para isso é muito assustador para outras pessoas. Tem gente que tem medo, eu vou ensinar ele vai pegar os meus clientes, ele vai aprender o meu processo. Mas a receita do bolo e o seu tempero é só seu, né? Exatamente. Eu posso ensinar, eu faço como deve ser feito, o que eu não tive, mas o que eu sou, a forma como eu entrego, as minhas ideias, são coisas que ninguém vai ter. Porque assim, eu posso chegar nessa sala e dizer como eu posso decorar ela. Como vai vir 10 pessoas e você vai ouvir, todas delas vão dizer diferente, mas você vai se identificar com uma delas. Se você ficar com dúvida, você vai ficar com dúvida em 3 dessas 10. Mas aí você vai chamar aquelas 3 novamente para conversar, onde você vai querer ouvir elas dentro do projeto. E dessas 3 você vai escolher uma, com certeza. Sempre vai chegar ao consenso. E todas as 10 sendo profissionais. Então não existe essa competição. Não tem para que existir essa competição. Talvez até como é que eu posso dizer, de concorrência, porque a concorrência existe, mas que eu respeitando o espaço de cada pessoa, eu respeitando cada pessoa. Sem dúvidas. Durante essa nossa conversa você falou muito sobre o seu trabalho, sobre desafios, né? Deu muitas dicas, insights aqui para os nossos telespectadores, mas acredito que você vai chamar muita gente aqui para assistir esse episódio e eu quero que você conte um pouquinho como é o José fora também do trabalho, o que ele gosta de fazer, qual é o hobby, qual é ali o momento dele de descanso, para compartilhar um pouquinho também com os nossos telespectadores. Eu costumo dizer, quando eu não tô decorando, eu fico doente. Não pode ficar parado, né? Não, eu gosto muito de trabalhar com as flores, eu gosto de estar mexendo com plantas, eu gosto de estar assistindo sobre vídeos de que envolva flores, plantas, e gosto muito de estar perto da minha família, porque às vezes a gente trabalha por evento, a gente pouco tem chance de estar perto da família, participando de alguma coisa. Nesses momentos você vai estar perto deles ali para fortalecer o laço, né? Exatamente. E gosto de fazer as minhas coisas também de rotina, estar cuidando da minha saúde, estar cuidando do meu corpo, estar cuidando da minha mente. E também tendo um momento de escuta para as pessoas, para ouvir o que as pessoas têm a dizer ou a falar comigo, porque também eu ao longo dessa trajetória eu comecei um curso de psicologia, não concluí, mas pretendo, que é uma coisa que eu me identifico bastante, que vou agregar no futuro junto com a empresa. Então, quando eu estou nesses momentos, eu estou nesse momento de escuta. Não sou psicólogo, não tenho, mas mas gosto, né? de entender o pensamento do outro, gosto de estar ali conversando com os meus amigos, com os meus colegas, e sempre levando para o lado de celebrar, levando essa razão, porque não tem motivo maior do que a gente celebrar
Não importa as nossas Sim, conquistas, sem dúvidas. nossas... É ser grato, né, pelo que nós somos, exatamente. né, pelo que estamos fazendo. É, José, eu fico muito feliz, né, por você ter compartilhado com a gente essa sua história, essa sua trajetória. Acredito que um episódio aqui é muito pouco, né? Então a gente certamente vai chamar você outras vezes para estar compartilhando outras vivências, né? Outros momentos, outros desafios, porque esse é o nosso objetivo, né? É o propósito do nosso projeto. E que bom que a gente está dando essa oportunidade para você contar, porque certamente outras pessoas também vão assistir, né, vão olhar, vão se inspirar. Então eu acho que dentro dessa nossa trajetória, ter esse propósito também de inspirar pessoas, que foi isso que eu senti com você, vai ajudar muito, né? É somar na sociedade, é o nosso papel aqui dentro do nosso Pode Conectar e trazer-se uma história, né, uma inspiração, outras pessoas, quem sabe alguém também está pensando em montar aí uma empresa de eventos, às vezes está em dúvida e vê, assiste um vídeo, vai ser genial. Então, assim, eu quero te agradecer por esse nosso bate-papo, né? Esse nosso episódio. Certamente eu vou convidar você para outros momentos também para você contar mais sobre a sua história. E deixa um recadinho especial para os teus amigos, teus familiares, para estarem te assistindo aqui no nosso Pode Conectar. Eu agradeço o convite, tá contribuindo, contando um pouco da nossa história de empreendedorismo, de vivência, logo desses 13 anos, como você falou, não vai caber, faltam vários, mas eu quero dizer que em qualquer momento da sua vida que você tiver em dúvida de alguma coisa, que você faça. Porque o medo a gente já tem, a gente só precisa ter a coragem de fazer e de continuar. Quer abrir uma empresa, abra. Porque você só vai saber se vai dar certo ou não se você for abrir. Você quer realizar um sonho, a gente tem que lutar pelos nossos sonhos, que é o que faz a gente, o que nos move e que nos faz estar vivo, lutar por um dia melhor, lutar por um amanhã melhor, porque já tem muita coisa ruim acontecendo, já tem muitas coisas difíceis acontecendo. Então a gente tem que lutar para as coisas boas acontecerem, seja abrindo uma empresa que vai contribuir para outras pessoas, construindo sonhos, com eventos ou etc. Mas que você não desista, que você aposte, os desafios vêm, mas eles vêm para te fazer mais forte, para eles te testar como pessoa, para eles te fazerem ainda melhor. Então não assistam e se motivem a fazer as coisas pelo que vocês sonham, pelo que vocês acreditam e pelo que fazem vocês felizes. Muito bom. Eu quero convidar vocês também para se inscrever no nosso canal, curtir, comentar o nosso Pode Conectar. Então, José, mais uma vez agradeço a sua participação aqui no nosso Pode Conectar. E a gente fica por aqui, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.